Graças a Deus que nós já sentimos a presença de Deus nessa noite, né? Incrivelmente, os hinos têm tudo a ver com o que eu quero falar nesta noite. Que a nova aliança, ela permanecerá para sempre por causa do grande sacrifício de Cristo. Oh, maravilha, né? E lendo a Bíblia esses dias, em 2 Coríntios, o Espírito de Deus inspirou meu coração. E eu fui trabalhar um bocado nesse tema, estudá-lo, e eu fiquei maravilhada com o que eu li. Paulo, ele nos dá um exemplo grandioso sobre esse tema. A antiga aliança e a nova aliança. Muito legal, gente. Eu gostaria de ler com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 3. Mas como aqui não tem essa tradução, eu gostava de ler na minha Bíblia. Mas pode colocar aí para vocês acompanhar junto comigo. Porque eu achei muito interessante, mas eu não precisava nem explanar, se os irmãos prestarem bem atenção, não precisava nem explanar nada, porque está tão explicadinho aqui. Prestem atenção. Diz assim, ó, a nova aliança. A nova aliança é o Novo Testamento. E o Novo Testamento, irmãos, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Que Jesus viria, né, aquele que esmagaria a cabeça do inimigo, nascido de mulher, né, sendo posto pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. E ele sacrificou-se, entregou-se completamente por amor, para resgatar a nossa alma e nos ligar a Deus. Por quê? Nós não podemos chegar a Deus por nós mesmos. Só podemos chegar a Deus através do seu Filho. Por quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a nossa condição é a de pecador. Então, a nova aliança ela é justificada por isso, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E Paulo queria, vocês vão perceber no continuar do texto, ele queria que as pessoas entendessem como era no Velho Testamento e como que é no Novo Testamento, como era na antiga aliança e como é na atual aliança. Então, vamos lá. Diz assim, ó, se quiser pôr para vocês acompanharem, não sei se é a mesma tradução, mas eu achei interessante essa daqui. Ó, quando dissemos isto, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração, para ser conhecida e lida por todos. Assim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz a morte, foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas, mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, né? Quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus? A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz salvação.
pois a glória que antes era tão grande não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. A glória de Deus, né? De Jesus. De modo que, se houvesse glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o brilho que estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda encobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou ao Senhor. Aqui, a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. De onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Gente, eu fiquei maravilhada quando eu li esse texto. Eu nem precisava explanar, mas eu fui procurar lá nos teólogos que eu gosto de ver, e eu achei muito interessante a explicação que ele deu para ficar mais explicadinho. Então, vai rapidinho, é fácil o negócio, não vai ser demorado, não. Deixa eu pôr meu papel aqui, porque eu gosto de escrever para me falar rápido. Então, olha que interessante, vocês prestaram bem atenção, guardaram um bocadinho que a gente leu, né? Que a lei mata, a letra mata. Que letra é essa? É a lei, porque a lei ela condena, mas não dá solução para a condenação. Agora, a nova aliança, ela dá vida, e vida eterna. Ela vivifica, ela não condena o homem, ela salva o homem. Olha que maravilha. Então, a glória dessa nova aliança é muito maior. A glória de Cristo ela é muito maior do que todo aquele cerimonial que tinha, né? Que a lei exigia. Mas agora, graças a Deus, pelo sacrifício vivo que Jesus Cristo fez, e por causa disso é que nós podemos entrar nessa nova aliança. Isso é muito maravilhoso, né? Então, aqui explica assim, quer ver? Ó? O apóstolo Paulo, neste capítulo, ele faz comparação entre o Antigo e o Novo Testamento e mostra a superioridade deste sobre aquele. É superior. A gente leu isso, não leu? A glória é muito maior, porque ela dura para sempre. Aquela glória foi para um tempo determinado. Né? Agora, a nova aliança não é para sempre. Glória a Deus. Por isso, infere qual é o dever dos ministros do Evangelho e quais são as vantagens que vivem sobre o Evangelho e sobre os que vivem debaixo da lei. Então, quero mostrar essa diferença. As vantagens, os privilégios que nós, que servimos a Deus, fomos unidos por causa de Cristo, temos, e aqueles que ainda estão na lei. Né? Porque quem não aceitou Cristo como Salvador, ele está no estado de condenação até hoje. Né? A diferença, está bem? Então, diz assim, nos primeiros versículos deste capítulo, o apóstolo Paulo começa a se desculpar por dar a impressão de elogiar-se a si mesmo. Por que ele fez isso? É interessante isso, porque às vezes a gente fala assim, nós e aqueles. Mas não, para explicar, nós temos que mostrar os que andam na lei e os que andam com Cristo. Né? E ele, para explicar isso para o povo de Coríntios, não era muito fácil, porque as pessoas viu o que a gente leu, que eles ainda estão com o véu, eles ainda estão na lei. Eles ainda não aceitaram o sacrifício de Cristo. Né? Então, diz assim, o apóstolo Paulo começa a se desculpar por dar
a impressão de elogiar-se a si mesmo. Ele achou conveniente afirmar sua sinceridade a eles, pois havia alguns em Corinto que se esforçavam em destruir sua reputação. No entanto, ele não tinha a intenção de vangloriar-se. Imagina você crendo naquilo, né? Direitinho ali, naquele ritual todo, que tinha que matar um cordeiro, né? Todo mundo tinha que repetir esse sacrifício uma vez por ano. Aí uns que podiam levava rolinha, outros levava uma vaca, né? E tinha que fazer aquele cerimonial todo sacrificial. De repente, parece Paulo falando assim, opa, agora já não precisa mais disso. Jesus morreu uma única vez. Ele derramou o sangue lá na cruz do Calvário. E a dívida foi paga. Você está livre. Esse homem está doido, não pode. Que é isso? O que é? A lei de Moisés. E a gente recebeu isso desde pequeno, né? As velhas tradições que não se largam. E tinha pessoas que tentavam ali mexer na reputação dele, em falar que ele estava louco. Se vocês leram o capítulo 2, fala muitas vezes isso, que as pessoas achavam que ele estava louco, porque ele trazia uma mensagem que eles não conheciam, né? Então, aqui no versículo 3, nesse versículo aqui que a gente falou assim, ó, eu gostei desse versículo. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está cravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Aqui é que está. A lei foi dada a Moisés. A primeira vez, Deus escreveu com o dedo mesmo. Mas Moisés ficou irado, quebrou as pedras, e depois ele teve que escrever com a própria mão dele. Mas a lei, ela foi escrita na pedra. Era essa a mensagem que Paulo queria trazer. Só que a lei, ela faz isso. Só que a nova aliança, o que Deus quer? E o que o apóstolo Paulo ele falava? Que esta esteja escrita aqui dentro do nosso coração. Está vendo? Hoje, a presença de Deus, ela ficava dentro da arca, não era assim? Hoje não, ou nos tabernáculos, ou no santuário lá que tinha lá, a divisão, lugar santo, santíssimo, que só o sacerdote entrava. Por causa do sacrifício, por causa de Jesus, o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, essa presença está aqui, ó, dentro do meu e do seu coração. E eles não entendiam isso, irmãos. Que coisa louca, né? Então, escrita com o Espírito do Deus vivo. O apóstolo e os outros eram apenas aqueles eles eram apenas agentes. Cristo era o autor de todas as coisas boas que havia neles. A lei de Cristo foi escrita em seus corações e o amor de Cristo derramado amplamente em seus corações. A epístola não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela também não foi escrita em tábuas de pedra, como a lei de Moisés, mas nas tábuas de carne do coração. Portanto, nas tábuas de carne, não carne no sentido de carnalidade, que denota a sensualidade do coração, ou seja, essa epístola foi escrita em corações que são enternecidos e renovados pela graça divina, de acordo com essa promessa gloriosa. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Foi isso que Deus fez conosco, irmão. Tirou o nosso coração duro, terrível, que não acreditava nas coisas de Deus, que não queria saber nada de Deus. Mas colocou nós num coração de carne sensível, que ao ouvir esta palavra, esse grande amor expressado por Cristo, que Ele veio olhar para nós miseráveis, e Ele nos amar de uma forma tão grande e nos trazer de volta para o Pai. Porque nós estávamos caminhando para o inferno, mas por causa do seu grande amor, Deus nos resgatou, nos trouxe de volta para Ele. Então, irmãos, isso é muito lindo. A lei e a epístola, elas demonstram a diferença. As leis foram escritas em pedras, mas a epístola, o dedinho de Deus, para que nós possamos entender que
o nosso coração é o lugar onde Deus quer habitar. Glória a Deus. E diz assim, ó, olha o que Paulo queria, irmãos, e eu quero, e Deus quer, e é isso que é a mensagem do Evangelho. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo tinha em relação aos coríntios. Ou seja, que o coração deles seria como a arca do concerto, contendo as tábuas da lei do Evangelho, escritos com o dedo de Deus, isto é, o Espírito do Deus vivo. O que tinha dentro da arca? Dentro da arca havia as tábuas da lei, a vara de Moisés e o maná. Né? Então, ali representava a presença de Deus. E ele espera que o quê? O que era o desejo dele ao mostrar isso para eles? Que o coração deles fosse como a arca do concerto. E que ali a presença de Deus havia de habitar. Ai, mas isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso. Que se cada pessoa aqui nessa noite, que às vezes é a primeira vez que está vindo na igreja, que não entende, não percebeu ainda, olha que palavra fantástica. Você pode ser o portador da presença de Deus. Oh, maravilha, irmão. Você e eu podemos transportar essa presença maravilhosa através da obediência e através de aceitar o grande sacrifício de Cristo. Só Ele nos dá essa liberdade de entrar na nova aliança. Esse é o meu desejo para cada um que está aqui nessa noite. Carrega dentro de você, porque o Espírito de Deus está lá, Ele está dentro de você. Então, você, através de Cristo, você pode carregar essa presença. Isso é muito maravilhoso. Cristo nos torna capazes de servir a nova aliança. Eu não posso servir essa nova aliança por meus méritos, pelas minhas obras, por ser boazinha. Não! É por causa de Cristo. É porque Ele pagou o preço. Porque Ele foi fiel até a morte. E morte de cruz, irmão. Morte terrível. Mas Ele foi fiel por amor a mim e a cada um que está aqui nessa noite. Isso é muito lindo, gente. Olha aqui agora, gente. Ele faz distinção entre a letra e o Espírito, mesmo no Novo Testamento. Como ministros capazes do Novo Testamento, eles não eram meramente ministros da letra para ler a palavra escrita ou para pregar a letra do Evangelho somente. O Espírito de Deus acompanhava os ministros deles. A letra mata. E é isso que a letra da lei faz. O que é a letra da lei? É a lei. Essa lei, você fala assim, nós vamos ler aqui uns tempos que essa lei foi abolida. A lei do cerimonial, os 10 mandamentos, não. Ele não foi abolido, não. A lei do cerimonial, que precisava todo ano sacrificar, agora não. Ele morreu uma única vez e ressuscitou para que nós fôssemos livres. Então, ele vai fazer essa distinção disso agora, na nova aliança, tá bem? Então, vamos lá. Ela é o ministério da morte. Já pensou? A lei, ela é o ministério da morte. E se nós basearmos somente na lei do Evangelho, não somos melhores por fazê-lo, porque mesmo isso terá cheiro de morte. Mas o Espírito do Evangelho, junto com o ministério do Evangelho, concede vida espiritual e vida eterna. A lei, ela mata, ela cheira o cheiro da morte, ela tem cheiro de morte. Mas a nova aliança, ela tem vida eterna. A dispensação do Antigo Testamento era o ministério da morte, enquanto o Novo Testamento é o ministério da vida. Nós estávamos mortos em nós mesmos, mortos em nossos pecados. Era ou não é? A condição do ser humano não era essa? Não estou falando de uma besteira aqui não, né? A lei descobriu o pecado e a ira e a maldição de Deus. Por quê? Gente, isso é muito grave. Quem não aceita Cristo como Salvador, ele está sobre a ira de Deus.
Já pensou? Essa pessoa está em estado de condenação. É por isso que é importante que a igreja ela esclarece o perigo que as pessoas correm de estar ainda na lei, né? Vamos supor. Porque os judeus que não são renovados, eles não acreditam ainda que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o Messias já veio. Eles não acreditam nisso também. Então, isso é muito sério. O estado de condenação e está sobre a ira de Deus, porque Deus ele é um Deus santo e justo. Se ele teve que condenar, se ele teve que matar seu filho para nos trazer liberdade, e para que era assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém tinha que morrer. Ele teve que julgar seu filho. Ele não vai julgar aquele que não quer aceitar esse grande sacrifício que Deus fez de dar seu filho para morrer no nosso lugar? Está a ver? Temos que pensar nisso. Agora pensa, olha, a lei descobre o pecado e a ira e a maldição de Deus. E ela nos mostra um Deus acima de nós e um Deus contra nós. Por quê? Quando nós não aceitamos, nós estamos nessa condição aqui, né? Sem Cristo, nós estamos debaixo da sua maldição. Mas o Evangelho descobre a graça, o Emanuel, o Deus conosco, conforme o relato do Evangelho. O Evangelho é mais glorioso do que a lei. Glória a Deus. Quando Moisés voltou do monte com as tábuas em tuas mãos, refletia os raios do brilho do seu rosto. A lei era o ministério da condenação. Por quê? Porque condena e amaldiçoa todo aquele que não fazia o que nela estava escrito. Viu? Se você não fizesse o que estava escrito na lei, você já está condenado. E quem foi que cumpriu a lei 100%? Só Jesus. Está vendo? Por isso que ela matava. Ela mata espiritualmente. Por quê? Você não tem condição de cumprir sem Jesus Cristo. Tem? Você consegue cumprir? Eu não consigo. Se não fosse misericórdia, se não for o amor de Deus, nós conseguimos? Aí diz assim, ó, mas o novo evangelho é ministério de justiça. Nisto a justiça de Deus é revelada pela fé. Nisso nos mostra que o justo viverá pela fé. Também revela a graça e a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo para obter a remissão dos pecados e a vida eterna. Sabe que interessante que muita gente pensa assim, né? O justo viverá pela fé. Então, a gente pensa assim, que o justo viverá pela fé, é que ele não vai passar fome, que ele não vai ter necessidade. Não! O justo viverá pela fé eternamente, se ele crê em Jesus Cristo. Então, como que nós cremos em Cristo? É pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Quer viver eternamente? Crê em Jesus Cristo. O Evangelho... Não, é aqui. Deus, por meio de Jesus Cristo... Não, o Evangelho excede tanto em glória... Ele excede tanto em glória que, de certa forma, ofusca a glória dispensada na lei. A nova aliança, ela ofusca completamente a antiga aliança. Como o brilho de uma candeia é percebido quando o sol surge e avança na sua força? Lógico que não, é ou não é? A candeia, ela clareia quando não tem sol e está escuro. Mas se aparecer o sol, o que acontece? É como se ela nem existisse. E assim acontece com a nova aliança. Interessante, né? Assim, não havia glória no Antigo Testamento em comparação ao Novo. A lei foi colocada de lado, mas o Evangelho permanece. A lei de Moisés está agora abolida. Essa dispensação deveria apenas continuar por um tempo, mas o Evangelho permanece até o fim dos tempos e estará sempre vigoroso e próspero e permanecerá para sempre. O sacrifício de Cristo é para sempre, irmão. Nós estamos livres para sempre. Enquanto nós continuarmos obedientes, servindo a Deus, nós vamos estar tudo bem conosco. E a lei de Moisés, o que acontecia? Por que a glória dela é menor?
porque ela foi por um determinado tempo. Porque ele era uma promessa que tinha que ser cumprido. Jesus cumpriu quando ele nasceu, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, e graças a Deus hoje ele está assentado à destra de Deus e está intercedendo por nós. Glória a Deus por isso. Então, os privilégios e vantagens daqueles que desfrutam do Evangelho acima daqueles que viveram debaixo da lei. Então, olha, os que viviam debaixo da lei tinham uma mente cegada. E havia um véu sobre o coração deles. E continua sendo assim até hoje. Interessante que eu estava estudando isso, e o véu, o que significava o véu no rosto de Moisés? Significava que aquilo não ia durar para sempre. Interessante, né? Que ele tinha que pôr o véu, por quê? Mesmo sendo uma dispensação menor do que a dispensação da nova aliança, a glória de Deus ela era manifestada. Só que em Cristo, ela é muito mais manifestada. Então, o que acontece? Que eu li aqui, e continua sendo assim até hoje, que eles não querem tirar o véu, ainda estão cegos, ainda estão, como diz o versículo, né, que o Deus deste século cegou-lhes, para que eles não tenham entendimento. Então, a retirada do véu quer dizer que nós já percebemos e já recebemos essa revelação, irmãos. Nós já sabemos que Cristo, Ele é a razão do nosso viver. Interessante, né? Isso eu achei muito legal. Quer dizer, enquanto a pessoa não converte, o véu não vai ser tirado. Está cego. Essa lei cegava as pessoas, né? As pessoas que estão lá, elas estão cegas. Mas a condição daqueles que desfrutam e creem no Evangelho é muito mais venturosa. Por quê? Olha bem, irmãos. Ele tem liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade do jugo, liberdade da lei cerimonial, da escravidão, da corrupção, liberdade de acesso a Deus, liberdade para manifestar-se na oração. O coração é colocado em liberdade e expandido para obedecer os mandamentos de Deus. Isso é muito lindo. Aonde há o Espírito, há liberdade, nós somos livres. Não há julgo, não há condenação, não há mais condenação sobre nós, irmãos. Jesus já pagou o preço, nós não precisamos fazer mais nada a não ser adorá-lo, a não ser dar a Ele o que Ele merece, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o importante, pregar esse Evangelho, irmãos. Levar essa mensagem de vida, essa boa nova que é o Evangelho, que liberta, que salva e que transforma o pecador. Gente, isso é muito lindo. A única coisa que transforma o ser humano é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, isso é privilégio para nós, irmãos, vantagem. Agora, por causa de Cristo, todos os cristãos veem mais claramente, está vendo? Já não tem mais véu, já está aberta a nossa visão. Como o rosto desvendado. Agora, aqui no nosso rosto, nós não usamos véu. Sabe o que acontece com o nosso rosto agora? Nós refletimos a imagem de Cristo. Oh, meu Pai! Isso é muito fantástico. Por isso que temos que dar testemunho, irmãos. Temos que ser pessoas que outras pessoas queiram ser igual a nós. Porque nós carregamos a presença. Ele está dentro de nós. Isso é muito lindo. Ele mostrou-lhes a sua glória. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, de um grau de graça, glorioso para o outro, até que a graça seja completada em glória para sempre, quando nós vivemos eternamente com Ele. Maravilha! Agora, já acabei a pregação. Eu quero deixar uma meditação aqui para os irmãos, que eu achei muito interessante lá. Os cristãos deveriam se esforçar ao máximo para valorizar e aproveitar esses privilégios de liberdade. Não deveríamos de nos contentar até que tivéssemos
obtido um conhecimento experimental do poder transformador do Evangelho pela oração do Espírito, levando-nos a uma conformidade com a disposição mental e a inclinação do glorioso Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E agora, coloca aí, para nós terminar. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Ué, e agora? Não é 2 Coríntios, 14 e 17, aliás, falei errado, viu, gente? É de 14 a 17. É a vitória por meio de Cristo. Para me ver se está igual para nós lermos todos juntos. E eu quero que os irmãos meditem. Foi isso que Deus colocou no meu coração e eu me alegro. É uma das coisas que chama muita atenção. O Espírito de Deus desperta meu coração muito em falar sobre a salvação. A salvação é muito importante. E entender a diferença, né, da antiga aliança com a nova aliança, isso é muito importante. Que nós estávamos condenados e agora nós estamos livres. Vale a pena servir esse Deus e que os irmãos também, que seja o desejo dos irmãos, e do pastor dessa igreja, que hoje ele não está aqui, mas eu creio que ele também tem esse desejo, que cada irmão carregue dentro de si a arca do concerto. Mas hoje, cada um carrega a presença de Cristo. Você vai ver, sua vida vai mudar e vai ser transformada. Olha, não vai pôr, não? Para hoje. Então, vou ler aqui mesmo, pronto. É 2. Capítulo 2, versículo 14 e 17. Desculpa lá. Eu também vi que eu falei errado, porque eu falei assim, uai, esqueci de escrever aqui o 2. Vamos lá. Já está? Deixa eu ver se é igual, espera aí. É um bocado diferente, mas vamos ler junto, né? Não, é a mesma coisa, mas... Vamos ler. Ó, do 14 a 17, mas lê entendendo bem direitinho, tá bem? Vamos lá. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar, por meio de nós. Meio de nós. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, mas para aqueles, e para estas coisas, quem é idôneo? Porque não e como? Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não estamos aqui brincar, gente. Nós somos mensageiros da palavra de Cristo. Então, ó, cheiro de vida para a vida. Glória a Deus! Eu agradeço a oportunidade. Não.